Dois leões estão sendo preparados para uma grande luta. Um deles é o preferido e a galera, claro, alimenta melhor ele. Eles dão filé mignon, eles dão carne de primeira para esse leão, enquanto o outro adversário, ele come só as sobras do primeiro. Ele come só aquilo que aquele primeiro não quis comer, o primeiro leão não quis comer. Até que chegou o grande dia onde os dois iriam duelar. Tenho certeza que você deve saber quem dos dois ganhou essa batalha, né? Com a gente funciona basicamente assim também na nossa mente. Quem que você está alimentando mais na sua vida? Quem é que você está alimentando mais na sua cabeça? Por que é tão importante a gente estar enchendo nossa vida de coisas de Deus? Porque dessa forma nós estaremos alimentando o leãozinho que vai ganhar a batalha. Jesus ele havia se batizado há pouco tempo e ele foi para o deserto. Ele foi para estar em comunhão com Deus. E ele estava em jejum e oração. De Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, a passagem diz assim: ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Mas ele não foi levado para simplesmente sofrer sozinho. Não, ele estava com o Espírito Santo ali. Ele estava em comunhão com Deus. Tudo que ele havia aprendido na vida dele inteira, todo o resultado de toda a convivência que ele havia tido com Deus durante toda a sua vida, foi o suficiente para que naquele momento ele conseguisse vencer as tentações apresentadas pelo inimigo. Que tentações foram essas? A primeira tentação de Satanás foi: se você é mesmo Deus, por que você não transforma essa pedrinha aqui em pão? Como que eu sei que você tá com fome? E Jesus falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava com a palavra na ponta da língua ali, meu irmão. Satanás ficou furioso com aquilo, levou ele para outro lugar, levou ele para o pináculo, o topo lá do templo, e falou assim: se você é filho de Deus, se lança daqui de cima. E Jesus virou para ele e falou também com a Bíblia o que está escrito em Deuteronômio 6,16, que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Satanás perdeu através da palavra de Deus. E depois Satanás levou ele para cima de um monte, mostrou toda a glória do planeta Terra. E ele falou assim: isso tudo aqui é teu, porque eu sou o príncipe desse planeta. Se você se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. E Jesus também deu uma resposta bíblica para ele, o que está escrito em Deuteronômio 6,13, que é: o Senhor seu Deus temerás e a Ele servirás. Satanás tentou de todas as formas tentar a Jesus e não conseguiu. No momento de maior fraqueza de Cristo, Satanás o atacou com as mais cruéis tentações. É assim que ele tem se aproveitado da fraqueza humana. Quando ficamos confusos ou aflitos pela necessidade ou pelo estresse, Satanás está ali para tentar. Se lhe respondêssemos de maneira como Cristo respondeu, escaparíamos de muitas derrotas. Muitas vezes Satanás vê a nossa situação, vê que nós estamos passando um momento difícil e ele sabe que aquele momento é perfeito para tentar a nossa vida, para fazer com que a gente peque, com que a gente caia, que a gente se sinta pior do que a gente já está se sentindo. E se a gente responder Satanás assim como Jesus respondeu, usando as Escrituras, por isso é tão importante a gente estudar o que a Bíblia nos ensina, porque a lição faz alusão à Bíblia, porque isso nos dará força para vencer o inimigo quando ele aparecer com tentações na minha e na sua vida. Muitos afirmam que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Se fosse assim, ele não teria sido colocado na posição de Adão, nem ter obtido a vitória que Adão não conseguiu obter. Se tivéssemos um conflito de qualquer tipo que fosse mais severo que o de Cristo, então ele não poderia nos ajudar. Nosso Salvador assumiu a humanidade em todas as suas deficiências. Ele assumiu a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar nada que ele não tenha sofrido. Jesus ele passou por tudo o que a gente poderia passar. Passou por sofrimentos, passou por tentações, passou por muitas situações em que ele pensou, pode ter pensado em quem sabe em desistir, como ele fez lá no Monte das Oliveiras. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele terminou a frase, ele falou: contudo, seja feita a sua vontade. Jesus passou por todos os problemas que a gente poderia passar nessa terra, para mostrar que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Se ele fosse invencível nessas provas, ele não poderia nos representar. A vitória de Jesus na lição dessa semana mostra que assim como Jesus venceu, nós também somos capazes de vencer Satanás com a ajuda do Espírito Santo e com a nossa comunhão com Deus. Se nós estivermos ligados com Deus, assim como Jesus estava, nós venceremos qualquer desafio, qualquer tentação que o inimigo possa trazer em nossa vida. Se nós seguirmos o exemplo deixado por Jesus, no tempo em que ele esteve aqui, na tentação que ele sofreu no deserto, com certeza nós estaremos aptos a vencer qualquer desafio que vier na nossa vida com a ajuda de Deus, até
que um dia Jesus volte e nós não tenhamos mais nenhum desses problemas na nossa vida. Deus abençoe você, um beijo e um queijo, e até a lição da semana que vem. Tchau, tchau!